Olá, esse é o programa Sociedade Solidária, um fórum para o diálogo sobre os desafios do Brasil, uma iniciativa da LBV. O nosso país se prepara para ser o anfitrião da terceira Conferência Global sobre o Trabalho Infantil, promovido pela Organização Internacional do Trabalho, que é ligada à ONU. A meta? Erradicar o trabalho infantil, as piores formas dele, até o ano de 2016. Será que o nosso país e o mundo estão preparados para alcançar esse objetivo? E mais, qual a importância dessa conferência para aqueles que diariamente se dedicam ao combate a essa forma de exploração das crianças e adolescentes do país? Quem fala conosco sobre este assunto é o coordenador do Fórum Paulista de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, Sérgio de Oliveira. Ele atua como gestor de parcerias institucionais no Senac São Paulo e é especialista em gestão de organizações do terceiro setor pela The Johns Hopkins University dos Estados Unidos. Bom, primeiramente agradecemos por você estar novamente conosco aqui na Legião da Boa Vontade para falar sobre esse tema que é tão importante num momento especial como esse. Seja sempre muito bem-vindo. Uma grande satisfação estar aqui com vocês, aqui no programa Sociedade Solidária. É um grande prazer, né, estar com os ouvintes, né, para tratar de um tema tão importante para as nossas crianças e para o nosso país. Sem dúvida. Bom, para começar, eu queria que o senhor explicasse o que se considera, afinal, o trabalho infantil, como é que está essa problemática hoje no mundo? O trabalho infantil, de forma ampla, é aquilo que envolve crianças que estão fora da idade de trabalho, né? Uhum. Hoje no Brasil, você pode trabalhar somente a partir dos 16 anos, né? Uhum. E, então, E com uma série de regras, né? com a dos 16 aos 18, desde que não seja trabalho insalubre, com periculosidade, Uhum. né? Por exemplo, em alguns segmentos, empregada doméstica é só a partir dos 18. Uhum. Por exemplo, no lava rápido, somente a partir dos 18, né? E a partir dos 14 anos, na condição de aprendiz. Então, ele Uhum. pode iniciar participando de um programa de aprendizagem a partir dos 14 anos. Então, tudo que foge a essa situação, consideramos trabalho infantil. Agora, o que nós também definimos é o que nós chamamos das piores formas, né? Onde engloba o trabalho infantil doméstico, a exploração sexual, com o trabalho de crianças em conflito armados, né? Então são o Uhum. que nós caracterizamos como as piores formas do trabalho infantil, quer dizer, que requer uma atenção, e aí entre elas a exploração sexual, que no Vale do Ribeira realmente foi constatado. Quer dizer, a gente foi identificado na região que meninas, né, ficavam à beira das estradas, dos postos de gasolina, né, trabalhando, né, Uhum. sendo exploradas sexualmente. Bom, isso é um problema gravíssimo e, inclusive, é uma das pautas dessa terceira Conferência Global sobre o Trabalho Infantil, a erradicação até 2016 dessas piores Sim, formas, né, sim. de trabalho infantil. Eu queria que o senhor falasse sobre a importância dessa conferência para aqueles que se dedicam ao combate ao trabalho infantil e qual que é o significado do Brasil receber um evento desse porte. Uma das questões, eu acho que o Brasil ele tem praticamente desde a instalação dos fóruns, no início dos anos 90, né, da implantação do Estatuto da Criança e do Adolescente, Uhum. depois a mobilização da sociedade no sentido de erradicar o trabalho infantil e a implantação dos fóruns estaduais de erradicação do trabalho infantil no final dos anos 90. E em São Paulo foi implantado em 99 e instalado no ano 2000. Então nós estamos praticamente há 13 anos, né, no Fórum Paulista de Erradicação do Trabalho Infantil. O que acontece? Eu acho que o Brasil ele teve políticas públicas como o Bolsa PET, né, o Bolsa de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, as Uhum. políticas de distribuição de renda, que eu acho que são referências para o mundo, né? Porque você tem existem algumas situações de miséria tão grande que você tem que criar uma alternativa de geração de renda para as famílias, senão as crianças realmente elas acontece a injustiça. Eu acho que a grande injustiça é você ter numa família uma criança ser responsável, né, por ser o provedor daquela família, né? A criança que Uhum. vai ter que trabalhar para sustentar. É uma inversão É de errado. valores. Uhum. Então, quando acontece isso, a família ela já não tem condições de cuidar dessa criança. E cabe ao Estado, à sociedade, né? E aí também falham. Então, as crianças que vão para as piores formas, outras formas de trabalho infantil, elas já estão com seus direitos violados. Com relação à questão de 2016, que é a pergunta que você me coloca, eu olho um pouco para o passado, né? Como que foi Uhum. nesses últimos anos, né? Desde quando nós começamos o fórum. Então, pegando os dados do censo de 2000 para 2010, nós tivemos uma redução de 10% no trabalho Uhum. infantil. Então, quer dizer, isso significa que, mesmo com o aumento da população, você teve uma redução
em números absolutos. Então, quer dizer, temos um efeito de todas as ações que foram realizadas, ações governamentais, da sociedade civil, em todas as frentes. Só que quando nós analisamos os dados e pegamos o estado de São Paulo, no estado de São Paulo também reduziu no todo, de 2000 para 2010. Só que na faixa etária de 10 a 13 anos aumentou 50%. Né? Nós saímos de algo em torno de 40 e poucas mil crianças para 71 mil crianças nessa faixa etária dos 10 a 13 anos. E que eu diria que é uma das faixas mais vulneráveis. Né? Então, se isso é um dado que por um lado aumentou, reduziu, e por outro lado cresceu numa faixa etária, isso nos preocupa. Quer dizer, e aí você se depara, lógico, com certeza, dentro das piores formas. Sim. Então, é um desafio. Né? E estamos falando também de uma situação de trabalho infantil como um problema complexo. Né? Não é um problema que você resolve como outro qualquer. Tá? Você tem as 3 características da complexidade aí que requer, que precisa ser atingida. Né? A complexidade dinâmica, a questão, você vê, às vezes você identifica numa criança trabalhando no semáforo, você vai fazer uma pesquisa, você verifica que a mãe também trabalhou, a avó trabalhou, tem um processo... que se reproduz de geração em geração. Tem questões culturais aí no meio. Sim, a complexidade social. Você conversa com muitas pessoas que elas acham que é melhor trabalhar do que ficar na rua. Porque ela coloca, não, porque eu comecei a trabalhar cedo. Né? E hoje você percebe muito bem, quando você é uma criança, ela vai para o mercado de trabalho fora do período, ela deixa de ir para a escola, muitas vezes, de ter uma formação apropriada, e no futuro isso vai trazer um impacto na vida dessa pessoa. Né? A gente sabe que isso vai causar um impacto em termos de formação profissional, de educação. Isso vai obrigá-la a, pelo resto da vida, provavelmente, ocupar sempre os postos menos qualificados, com menos rendimento. E até também tem a questão da saúde. Né? Às vezes questões da criança está trabalhando em alguns segmentos que aquilo traz problemas de saúde para aquela criança. Então ela vai ter a vida toda um impacto do trabalho numa fase em que o corpo dela estava em desenvolvimento e ela teve uma sobrecarga de peso, de postura, e aí já chega na adolescência, na idade de início de trabalho, já com problemas graves de saúde. Bom, diante desse quadro complexo, quais são as propostas que a sociedade civil brasileira procura apresentar nesse fórum? E mais, quais os resultados concretos que podemos esperar dessa terceira Conferência Global sobre Trabalho Infantil? Nós continuamos a falar sobre esse assunto no próximo bloco. No programa Sociedade Solidária, conversamos hoje com Sérgio de Oliveira, coordenador do Fórum Paulista de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. Nós vamos agora a um breve intervalo e já voltamos.